Boa tarde, alunos. O conteúdo de hoje é divisão silábica. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é sílaba, tá certo? Sílaba é cada impulso de voz que a gente emite, tá certo? Quando a gente fala o nome de alguma palavra. No quadro, a gente vai ter o exemplo da palavra caderno, lápis, celular e escola. Uma dica. Quando a gente faz a divisão silábica, a gente utiliza uma setinha para dividir as sílabas, tá certo? Na escrita, para a gente identificar lá as sílabas. Então, na escrita, quando a gente está escrevendo, a gente faz esse tracinho para identificar a sílaba, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei que sílaba é esse impulso que a gente emite com a voz ao falar o nome de uma palavra, não é isso? Então, vamos ver quantos impulsos de voz para a gente identificar quantas sílabas tem a palavra escola. A minha dica é, para você descobrir, fale calmamente e em voz alta e realize alguma ação para identificar, ou pontuando aqui nos dedos, ou mesmo batendo palmas. Vamos bater palma? Então, bora lá. Escola. Quantos impulsos de voz eu tenho na palavra escola ou quantas sílabas? Isso mesmo, eu tenho 3, né? Escola. E agora na palavra caderno? Caderno. Também 3. Lápis. Tenho 2, né? Celular. Tenho 3 impulsos de voz, consequentemente eu vou ter 3 sílabas nessa palavra, tá certo? Bora para a classificação de sílabas. Já que a gente identificou como que é qual é o conceito de sílaba, tá certo? Que é esse som que a gente emite, e agora a gente vai falar sobre a classificação silábica. Gente, na nossa língua portuguesa a gente vai ter várias palavras, e essas palavras, dentro desse conteúdo, é classificada de acordo com a quantidade de sílabas que ela tem, tá certo? Então, nas palavras monossílabas, existe apenas uma sílaba, existe apenas um som, existe apenas um impulso de voz. Olha os exemplos aí no quadro. Pá, não, pá. Pá de cavar, tá? Cavar o chão. Então, vamos lá. Pá. Um único impulso de voz, né? E a palavra não, quando a gente pede a nossa mãe pra gente brincar lá na rua e ela diz assim, não, não vai. Quantos impulsos de voz ela emite para falar a palavra não? Não. Um único impulso de voz, tá? Então, a gente vai ter uma palavra classificada como monossílaba. Assim como flor, um único som, pé, um único som, uma única sílaba, e a palavra mão, um único som, uma única sílaba, tá bom? Dentro ainda dessa classificação silábica, a gente vai ter as palavras dissílabas, que são classificadas por terem 2 sílabas, tá? Como na palavra boca. Olha só. Boca. Quantas emissões de som a gente faz ao falar essa palavra? Quantas sílabas ela tem? Por quê? Porque a sílaba é a emissão de som que a gente faz, tá? Então, se a gente emitiu 2 vezes o som, para falar a palavra boca, a gente vai ter 2 sílabas, tá certo? Assim como carro ou livro, tá bom? Agora a gente vai ter as palavras trissílabas, que são as palavras que têm 3 sílabas ou têm 3 sons, ou a gente emite 3 vezes o som para falar essa palavra, tá certo? Como na palavra caderno. 3 vezes, né? Eu emiti o som da minha boca e eu tenho uma palavra com 3 sílabas. Então, eu chamo ela de quê? De sílaba, tá bom? Agora a gente vai ter as palavras polissílabas, que são aquelas que têm a partir de 4 sílabas em diante, tá certo? Exemplos: atividade. Quantos sons eu emiti para falar essa palavra? 5. E quantas sílabas eu tenho? 5.
né? Então, fardamento, fardamento. 4 emissões de som, então eu tenho 4 sílabas. E eu chamo essas palavras de polissílabas, tá certo? Veja o restante dos exemplos. Quarentena, quarentena. Quantas emissões de som? 4. Quantas sílabas? 4. Que palavra, como é classificada essa palavra? Polissílaba, pois tem 4 sílabas ou mais, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Na próxima a gente vai trazer as regras da divisão silábica. Esse é um conteúdo para vocês refrescarem a memória de vocês, porque a partir de hoje a gente vai estar cobrando assuntos que envolvem divisão de sílaba ou classificação silábica, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima!